Diário das 12, com Mariana Nogueira. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Diário das 12 aqui no novo canal. Entram esta quarta-feira em vigor medidas de contenção para 121 concelhos. Entram esta quarta-feira em vigor as medidas especiais aprovadas em Conselho de Ministros extraordinário para 121 concelhos considerados de risco elevado. Assim, o Governo determinou alargar a outros concelhos as medidas já aprovadas para Felgueiras, Lousada e Passos de Ferreira. A decisão de determinar quais os concelhos considerados de risco elevado teve por base 3 critérios: 240 novos casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, a proximidade com um outro concelho que preencha o primeiro critério e não consideração de surtos em concelhos de baixa densidade. Para os concelhos abrangidos pelas novas medidas, o Conselho de Ministros determinou o dever de permanência no domicílio, devendo os cidadãos abster-se de circular em espaços e vias públicas, bem como em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, exceto para o conjunto de deslocações já previamente autorizadas, à quais se juntam as deslocações para atividades realizadas em centros de dia, para visitar utentes em estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Integrados ou outras respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como as deslocações a estações e postos de correio, a agências bancárias e agências de corretores de seguros ou seguradoras e as deslocações necessárias para a saída de território nacional continental. Autarcas do Val de Sousa dão mais um passo para a construção da linha ferroviária do Val de Sousa. Os autarcas do Val de Sousa estiveram reunidos esta terça-feira de manhã por videoconferência num encontro que contou com a presença do Presidente da Direção do Conselho Metropolitano da Área Metropolitana do Porto, Eduardo Vítor, e do Vice-Presidente do Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal, Carlos Alberto Fernandes, para a elaboração de um protocolo a celebrar em dezembro entre a empresa Infraestruturas de Portugal e as câmaras municipais de Paredes, Passos de Ferreira, Valongo, Lousada e Felgueiras, no âmbito dos estudos necessários à construção da futura linha ferroviária do Val de Sousa. Segundo a Câmara de Passos de Ferreira, o protocolo deverá ser formalmente assinado durante o próximo mês de dezembro, constituindo mais um passo decisivo para a construção desta nova linha ferroviária, fundamental para o desenvolvimento de uma região com mais de 500 mil habitantes e milhares de empresas. Câmara de Sinfãs adverte que serviços municipais apenas devem ser procurados em situações verdadeiramente urgentes. A Câmara de Sinfãs esclarece em comunicado que a partir desta quarta-feira, com caráter excepcional e temporário, os serviços municipais, embora se mantenham em funcionamento, apenas deverão ser procurados em situações urgentes. O comunicado do município de Sinfãs, que se encontra publicado na página oficial da autarquia, adverte que esta decisão resulta da resolução do Conselho de Ministros, que renovou a situação de calamidade em todo o território nacional continental e considera 121 concelhos de risco, que engloba Sinfãs, tendo um caráter excepcional e temporário. O campo de golfe de Amarante sugere no próximo fim de semana uma forma diferente de jogar esta modalidade. Já pensou em jogar golfe numa perspectiva de brincadeira? Pensou que era possível tentar acertar num buraco em cima de um caminhão e num bunker com areia remexida? Será que conseguia acertar num buraco de golfe envolto em pneus? Estas são algumas das possibilidades que poderá experimentar no próximo sábado, dia 7 de novembro, no campo de golfe de Amarante, a partir das 9h30. A atual direção está a recuperar uma ideia antiga e vai organizar o The Greenkeeper Revenge. A Associação de Futebol do Porto suspendeu as competições de formação. Depois de anunciar o regresso das competições séniores, a Associação de Futebol do Porto suspendeu as competições do futebol de formação. As provas de escalões de formação tinham início marcado para o dia 14 de novembro, mas os jovens atletas veem agora suspensas as competições sem data de regresso. Câmara do Marco de Canaveses comparticipa a vacina da gripe a 500 idosos com mais de 65 anos. A Câmara do Marco de Canaveses vai comparticipar a vacina da gripe a 500 marcoenses com mais de 65 anos. A autarquia esclareceu que os idosos estão abrangidos pelo programa
vacinação SNS local, sendo que este apoio resultou de um protocolo realizado entre o município e a Associação Dignitude, instituição particular de solidariedade social sem fins lucrativos com o objetivo de proteger os mais vulneráveis, nomeadamente as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, através da promoção da vacina contra a gripe sazonal. Para os municípios usufruírem da vacina da gripe, basta terem 65 anos ou mais, procurar uma das 10 farmácias do concelho e fazer prova de residência sem necessidade de receita médica. A vacina ser gratuita, a sua administração nas farmácias implica um custo para os utentes até um valor máximo de 2,25 €, que será suportado pelo município, prefacendo um encargo de 1.125 €, adiantou a autarquia. Vamos ver agora como é que está o trânsito aqui na região nesta quarta-feira. Há manutenção na via na A4, ao km 8, ao km 13 e ao km 38.3 no sentido Porto-Amarante. Tempo de analisarmos agora o boletim meteorológico para este dia 4 de novembro. As previsões para esta quarta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são períodos de céu muito nublado e vento forte no litoral oeste e terras altas. As temperaturas máximas irão rondar os 15 graus e as temperaturas mínimas os 5 graus. E estas foram as notícias do seu primeiro bloco informativo aqui do 91 Canal. Já sabe que se quiser ver estas notícias mais aprofundadas e outras pode ir até 91canal.pt ou então assistir logo ao 91 Notícias às 19h45. Relembro ainda que hoje é quarta-feira e por isso há o programa Reis da Questão com Duarte Graça. Portanto, são ótimos motivos para ficar desse lado. O Diário das 12 regressa amanhã e eu estarei aqui para lhe dar mais notícias. Tenha um bom dia. Diário das 12, com Mariana Nogueira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.